irmãos, graça e paz a todos. Estamos aqui para mais uma exposição bíblica e dessa feita vamos dar continuidade à série de exposições que nós iniciamos no livro do profeta Sofonias. Já fazem 2 meses aí que nós não fazíamos ou dava a continuidade dessa série de sermões que nós iniciamos nesse maravilhoso livro. E vamos aqui, antes de expormos ou começar a exposição do capítulo 2, os versículos de 1 a 3, nós vamos trabalhar sobre a seguinte temática, ou o seguinte tema: o convite ao arrependimento. Convite ao arrependimento. Porque antes de Deus punir, antes de Deus derramar sua ira, Deus chama ao arrependimento. Deus manda o povo se converter. Deus manda o povo largar os seus pecados, voltar-se para Ele. Volte para mim, se arrependam. O juízo de Deus não é arbitrário, nunca foi. Toda ação tem uma reação. Deus não muda, Ele é imutável, mas provoca mudanças. Deus não muda, mas provoca mudanças. Isso é um fato. Sofonias, ele começa a profetizar no período que Josias começou as reformas religiosas. Josias, você pode verificar em 2 Reis, capítulo 22 e capítulo 23, em 2 Crônicas, capítulo 34. Ali em diante, você vai ver que Josias ele começa a reinar. E ele, com 8 anos de idade, um fato inédito, ele foi empossado como rei. Mas os historiadores vão dizer que com 16 anos ele começa de fato a governar. E ele, o seu coração era reto, o seu coração era íntegro. E o texto vai falar de 2 Crônicas, capítulo 34, que ele não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Ele começou bem, continuou bem e terminou bem. E ele começou a tirar os postes ídolos, começou a quebrar as imagens, tanto nos lugares altos, nos montes, como nos vales. Ele começou a fazer uma limpeza, uma faxina ética, moral e espiritual, porque a herança que ele recebeu do seu pai e do seu avô, o seu pai Amon, que reinou por 2 anos e foi assassinado. E o seu avô foi Manassés, um dos piores reis da história do povo de Israel. Se não for o pior. Um homem era bruxo, feiticeiro, necromante, consultava todo tipo de deus que você imaginar, consultava o sol, consultava a lua, consultava estrelas. E o texto vai falar de reis que ele fazia tudo isso, Manassés, por mero prazer, para provocar a ira de Deus mesmo. Ele fazia isso com gosto, para provocar a ira de Deus. O camarada era mau. Ele vai se converter no final da sua vida, quando ele é levado cativo pela Assíria. E lá no cativeiro, ele se converte, ele tem um encontro com Deus. Ele volta, nós não sabemos como, né? O texto não fala, mas ele volta ao trono de Israel já convertido. E ele tenta mudar aquilo que ele implementou, que ele colocou, que foi a idolatria. Só que o povo já estava mergulhado na idolatria, o povo já estava mergulhado na adoração a outros deuses. Ele conseguiu se salvar, Manassés, mas não conseguiu salvar o povo das besteiras que ele mesmo tinha colocado no meio do povo. E veio seu pai, veio seu filho Amon, que governou por 2 anos, foi assassinado, seguiu o mesmo caminho dele. E quando chega Josias, o povo estava totalmente mergulhado no lamaçal do pecado, na idolatria, na prostituição. E nesse interim que Josias começou as reformas, o livro da lei é achado. E segundo os estudiosos, o livro da lei que foi achado foi o livro de Deuteronômio. Esse livro é lido para o rei Josias. Ele rasga suas vestes. Tá? Pecamos contra o Senhor.
fica totalmente contristado, quebrantado, porque era um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, Josias. Manda consultar o Senhor. A comitiva real vai consultar uma profetisa por nome Uda. E a profecia de Uda é dura. Ó, Deus vai punir esse povo. Deus vai trazer juízo para esse povo. Mas um homem que enviou vocês a mim, nesse caso o rei Josias, ele será poupado. Porque ele tem sido fiel em cumprir a minha palavra, em cumprir a minha lei. Ele será poupado. Mas depois da morte dele, eu vou trazer o juízo para o meu povo. Eu vou punir o meu povo, porque o meu povo me largou, me abandonou e foi servir e adorar outros deuses, outras divindades. Isso aqui deixa uma lição muito grande, porque aquele que serve ao Senhor, aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos preceitos, nas leis que o Senhor estabeleceu, que tem o seu coração íntegro, reto, sincero, fiel, honesto e faz aquilo que Deus manda, é poupado no dia do juízo. É poupado na hora da tribulação. Deus guarda, Deus protege ele e a sua descendência. Foi o que aconteceu com Josias. E nesse interim, quando o livro da lei é achado, aparece o profeta Sofonias e começa a profetizar. E a expressão que vai aparecer aqui no livro, vai permear o livro, nesses 3 capítulos, é a expressão o dia do Senhor. E o dia do Senhor aqui em Sofonias tem 2 características. O dia do Senhor, que sempre é visto no Antigo Testamento pelos profetas, não só pelo Sofonias, mas também por Amós, Joel, como também Malaquias, é sempre um dia de juízo. É sempre um dia de acertos de conta, ou de contas. É sempre um dia onde Deus vem para punir por causa dos pecados do povo. Então, a primeira ideia que nós temos aqui sobre o dia do Senhor é o dia do Senhor, o dia da ira presente, que Deus viria em juízo para punir o povo de Israel. E Deus usou para punir o povo os babilônicos, que veio, invadiu Jerusalém, destruiu o templo, destruiu a cidade e levou o povo cativo. Isso se cumpriu. Isso se cumpriu. Aquilo que Sofonias falou, o livro também de Jeremias está claro sobre isso. Falou, os profetas falaram, se cumpriram. O povo não se arrependeu e Deus veio em juízo, trazendo os babilônicos e destruindo a cidade e o templo de Salomão. Então, esse é o primeiro aspecto da ira do Senhor aqui em Sofonias. O segundo aspecto é o dia da ira do Senhor, ou o dia do Senhor futuro, que haverá um dia que Deus vai julgar todos os homens. Haverá um dia que Deus vai julgar todos os grandes imperadores, os grandes reis, todo mundo será julgado segundo as suas obras. Só que isso será no futuro, no tempo que nós não sabemos quando. Quando Cristo voltar, quando Cristo retornar, ele vai vir como um leão. Ele vai vir para julgar, ele vai vir para jogar luz às coisas escuras, às coisas obscuras. Os maiores segredos, os segredos escondidos dos homens serão revelados, serão descobertos. Então, são esses 2 aspectos, a ira presente e a ira futura, que nós temos aqui no livro de Sofonias. Ele denuncia o pecado do povo. Nós fizemos aqui várias exposições, como do capítulo 1, versículos de 3 a 6, aonde ele denuncia o pecado do povo, a idolatria. O povo estava adorando sol, lua, estrelas. O povo estava adorando Baal e outras divindades. Depois nós fizemos aqui a exposição dos versículos 7 a 13, né, sobre o dia da ira do Senhor. E ele fala como será esse dia. Depois nós fizemos a exposição dos versículos 14 a 18, aonde nós trabalhamos aqui
a expressão que Sofonias fala, que o dia do Senhor está perto. E ele, numa linguagem poética, tá? Usando metáfora, fala como isso iria acontecer, falando da destruição da cidade, falando da destruição do templo, se o povo não se arrependesse. E agora, no capítulo 2, versículos de 1 a 3, que diz assim, capítulo 2, versículo de 1 a 3, o convite ao arrependimento. Reúnam-se, concentre-se, ó nação sem pudor. Nação sem pudor aqui é Israel, a nação de Israel, o reino do sul, porque aqui o reino estava dividido, reino do sul, reino do norte. Reino do sul, 2 tribos, tribo de Judá e tribo de Benjamim, capital Jerusalém, aonde ficava o templo. Reino do norte, 10 tribos. 10 tribos. Capital Samaria. Aqui essa profecia de Sofonias é dirigida ao reino do sul, capital Jerusalém, as 2 tribos de Judá e de Benjamim. Então ele fala: reúnam-se, concentre-se, ó nação sem pudor, antes que saia o decreto e o dia se vá como uma palha, antes que venha sobre você o furor da ira do Senhor. Esse furor da ira do Senhor era a Babilônia vindo, os inimigos vindo para punir. E de fato veio e aconteceu, porque o povo não se arrependeu. Antes que venha sobre você o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre você o dia da ira do Senhor. Busquem ao Senhor, todos vocês, os humildes da terra, que cumprem os seus mandamentos. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez assim vocês sejam poupados no dia da ira do Senhor. Essa expressão, como eu falei, dia do juízo, dia de ira, é o tempo todo no livro. Essa é a palavra-chave, é a cereja do bolo, é a palavra que é a cereja do bolo do livro, do pequeno livro de Sofonias. É um dos profetas menores. Então, aqui no capítulo 2, versículo de 1 a 3, ele está convocando a nação, ele está bradando, está exclamando, falando para a nação, pregando. E normalmente os profetas pregavam nas ruas, nas praças, e ia falando a palavra de Deus. Né? Ele ia falando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, né? E o povo ia ouvindo. Ele não se importava se o povo ia gostar da palavra, se o povo não ia gostar, tá? Se o povo iria aplaudi-lo, jogar serpentina, tapete vermelho, né? Bater nas suas costas, ele não se importava. Se a palavra vinha de Deus, ele vinha, entregava a palavra, falava aquilo que Deus mandava e ponto. E aqui no capítulo 2, ele está mandando o povo se reunir, está convidando o povo para se reunir, né, para o ato de arrependimento nacional. Todos devem se arrepender, todos devem largar o seu pecado. E isso aqui é interessante, porque muita gente pensa que o profeta ele fica revelando o futuro, o profeta fica falando, olha, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, esse que eu vejo isso, esse que eu vejo aquilo. Negativo. Nem sempre o profeta falava do futuro. Nem sempre. Né? E quando ele falava no futuro, ou sobre o futuro, como é o caso de Sofonias, ele não tinha todos os detalhes, porque ele não é onisciente. Ele só falava aquilo que Deus mandava e acontecia. Como no caso aqui, que ele está profetizando a vinda dos inimigos, dos babilônicos, acerca do povo de Israel, que não estava seguindo os preceitos de Deus, estavam afastados de Deus, estavam mortos espiritualmente. E ele está profetizando. E o povo zombava, porque isso é impossível. Nós somos a nação que o Senhor escolheu. Nós somos a nação que Deus separou no meio das outras nações para ser o povo escolhido, para ser o povo, para ser a nação sacerdotal, povo de propriedade exclusiva. Jamais Deus iria mandar inimigos ou uma nação ímpia, pior do que a gente, para nos punir.
Então, praticamente o povo desdenhava das profecias dos profetas. Desdenhava. Tirava sarro, você vê isso em Jeremias. Não, jamais a Jerusalém vai ser destruída. Jamais Deus vai permitir que o templo seja destruído. Jamais. Isso é loucura, para de falar besteira. Né? E Jeremias sofreu retaliação, assim como todos os profetas, que eram sinceros, que eram verdadeiros. E todo profeta verdadeiro, no Antigo Testamento, ele chama o povo para quê? A largar os seus pecados, a abandonar os seus pecados, a deixar de servir aquela pleiade de divindades que eles serviam. Né? Chamavam o povo ao arrependimento, chamava o povo de volta para a palavra, chamava o povo de volta para a lei, para buscar o Senhor, para adorar o Senhor, para ser fiel à sua palavra. Esse era o verdadeiro profeta. É aquele que prega e fala, trazendo o povo para a realidade, mostrando o pecado do povo. Ele não passa a mão em pecado. O profeta não é um cínico, não é um hipócrita. Ele recebe de Deus a palavra, ele recebia de Deus a palavra, ele era o porta-voz e falava aquilo que Deus mandava, gostando do rei ou não, gostando dos príncipes ou não, gostando dos poderosos ou não, gostando o povo ou não, ele falava aquilo que Deus mandava. Ele recebia de Deus e entregava. E a mensagem sempre era dura de juízo, quando o povo estava afastado. Voltem, retornem, venham para o Senhor, deixem os seus pecados, deixem esses deuses, porque os deuses que vocês estão adorando, estão oferecendo sacrifício, estão colocando a vida de vocês, da sua família, no altar desses deuses, não vai resolver no dia que o juízo do Senhor virá. Esse grande dia, o dia da ira do Senhor, um dia de angústia, o dia de furor, o dia que será um acerto de contas entre eu e vocês, entre eu e a nação, esses deuses, Baal, Sol, Lua, Estrela, todo o exército dos céus que vocês adoram, não vai resolver e não vai poupá-los. Não irão poupá-los do juízo que está vindo, do juízo iminente. Então ele manda no versículo 1, ele convoca a nação, reúnam-se, concentre-se, ó nação sem pudor, antes que saia o decreto. Que decreto é esse? O decreto de Deus. Alguém pode revogar um decreto de Deus? Você pode revogar um decreto de juiz, de uma autoridade. Nós estamos vendo aí o STF, né? O ministro Cássio Nunes, ele deu um decreto, uma liminar, que é um decreto, para os cultos em todo o Brasil presenciais voltarem, né? com a devida segurança. Aí o ministro Gilmar Mendes foi lá e fez o quê? Colocou uma outra liminar, um outro decreto para revogar. De fato foi revogado, que teve a votação ontem, né? Na quinta-feira, e aconteceu o quê? Aconteceu que foi 9-2. Né? Os governadores e os prefeitos terão total autonomia para fechar a igreja, para abrir. Nós estamos vivendo um tempo complicado, né? Tempo caótico aqui no Brasil, infelizmente. Então, decreto de homens podem ser revogados. Mas aqui, esse decreto que Sofonias está falando é o decreto de Deus. Quem pode revogar um decreto divino? Quem pode revogar o decreto de Deus? Ninguém. Ninguém pode revogar. Ninguém pode dar uma canetada e revogar o decreto divino. Então ele está falando para o povo se reunir, se concentrar, né? Buscar o Senhor, voltar ao arrependimento, ou se arrepender antes que saia o decreto e o dia se vá como palha. Né? A palha você pega, você joga fogo na palha, acontece o quê? Dissolve, acaba. Né? Antes que venha sobre você o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre você o dia da ira do Senhor.
que é a mesma coisa. Tá? Ele fala aqui no versículo 2. Antes que venha sobre você o furor da ira do Senhor, né? E antes que venha sobre você o dia da ira do Senhor, é a mesma coisa, que é o dia de punição, que é um dia de acerto de conta, que é o dia onde Deus vai colocar o povo, né, no seu tribunal. Deus vai sentar na sua cadeira como juiz e o povo será réu, e o povo será julgado, será condenado por causa dos seus pecados. Veja a importância dessa mensagem, desse convite ao arrependimento. Se arrependam, deixe os seus pecados. Nós temos que se arrepender dos nossos pecados. Enquanto a igreja não se arrepender de seus pecados, o mundo não se arrependerá dos seus. Já dizia Leonard Ravenhill. Enquanto a igreja não se arrepender dos seus pecados, o mundo não se arrependerá dos seus. Quem sabe, tudo isso que nós estamos passando no Brasil é o juízo de Deus, eu não tenho dúvida. É Deus pesando a mão, porque Deus está cansado, Deus está cansado, tá? De nossos cultos, de nossas liturgias, tá? De nossos trabalhos, de nossa hipocrisia. Nós temos lá no Brasil 40 milhões de evangélicos. E daí? E daí? Eu ia falar que é uma palavra mais dura, mas não vou falar, porque eu poderia sofrer retaliação. Mas e daí? E daí? 40 milhões de evangélicos no Brasil, tá? E é o país que mais cresce o ateísmo. É o país que mais cresce o espiritismo. É o país que mais cresce o homossexualismo, o lesbianismo. É o país que mais cresce o tráfico de drogas, de armas, tá? Aqui em São Paulo nós temos sede Cracolândia, onde você passa lá, você vê vários zumbis ali na rua, crianças, adolescentes, jovens, idosos, no crack, na cocaína. Tá? E aonde está a igreja? Né? Enquanto isso, líderes fazendo monumentos, catedrais, né? Gastando bilhões para fazer catedrais e não investem no povo. Quantas pessoas nessa pandemia estão passando fome, estão desempregados? Eu falo crente, tá? Crente. E os líderes não estão nem aí, tá? Com altos salários em suas mansões, com seus carrões, carro blindado, importado, com segurança particular, né? E não está nem aí para o povo, pouco se lixando para o povo. E muita gente quer que a igreja abra para receber dízimo e oferta do povo, né? Essa é a verdade, né? Você acha que Deus está feliz com isso? E Deus pune mesmo. Deus está pesando a mão. Tudo isso tem a mão de Deus, que Ele é soberano. Nós não entendemos os seus projetos, os seus planos para nós. Nós não entendemos, né? Mas nós sabemos que isso tem ação de Deus. Esse coronavírus tem a mão de Deus, sim, porque Deus é soberano. E Ele trouxe esse vírus para o mundo todo, tá? Que é uma pandemia, principalmente no Brasil, para a igreja se arrepender e nós reavaliarmos o nosso cristianismo. Se de fato estamos sendo sinceros com Deus e com a sua palavra, e não estamos. Estamos afastados de Deus, do verdadeiro cristianismo, do verdadeiro evangelho, o evangelho puro e simples. É isso que nós temos que ter consciência. E assim como o profeta Sofonias, nos seus dias, chamou o povo ao arrependimento, convidou o povo para o arrependimento, nós temos também que chamar o Brasil ao arrependimento, para se arrepender dos seus pecados, deixar a hipocrisia e voltar-se totalmente para o Senhor. Antes que venha o dia da ira do Senhor e venha o dia do furor da ira do Senhor contra nós, contra o Brasil. Versículo 3. Busquem ao Senhor. Todos vocês, todos nós temos que buscar o Senhor, clamar por misericórdia, por clemência. Os humildes da terra, que cumprem os seus mandamentos. Nós que cumprimos o seu mandamento, os seus mandamentos, andamos na lei do Senhor, conhecemos a verdade, a palavra de Deus. Nós temos que clamar, buscar com humildade, para que Deus tenha misericórdia, para que Ele não venha e aperte mais o parafuso.
O parafuso aqui já está apertado. A nossa situação é caótica. Milhões de desempregados. Milhões de pessoas passando necessidades. Não tem nenhum básico para viver. Nenhum básico. Ontem eu indo trabalhar, eu trabalho à noite, e eu estava chegando no serviço, uma senhora, tá, me abordou e me pediu dinheiro para comprar gás, que estava sem gás em casa e sem comida. Né? Meu coração ficou apertado. Eu não dei porque não tinha nada, né? Eu estava indo trabalhar, não levo carteira, não levo dinheiro para o trabalho. Mas meu coração ficou apertado. Imagina, você vai no mercado fazer compra, várias pessoas ficam lá fora. Não é pedindo dinheiro, mas pedindo comida. Um pacote de arroz, de feijão, carne, com filho chorando com fome, querendo um leite. E não tem condições, porque não tem emprego. Não tem emprego. Uma situação caótica. E se continuar, vai piorar. E sabe quem sofre mais com isso? Não são os poderosos, não são os ricos. Somos nós, os pobres. Né? Aqueles que dependem do emprego, do vale, dia 20, do pagamento dia 5, daqueles que dependem, né, de uma diária, de um serviço. Quantas pessoas estão vivendo de bico, trabalhando por R$10, R$50, R$100, para trazer o sustento para a sua casa, pagar as contas. Porque essa ideia de fica em casa, 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 mas as contas não param de chegar, meu irmão. Se não trabalhar, complica. Então, vamos buscar o Senhor. Eu faço das palavras de Sofonias as minhas palavras. Vamos buscar o Senhor, nós que somos os humildes da terra, que cumprem os seus mandamentos, que é a igreja. Nós, a igreja, devemos buscar o Senhor com humildade. Nós que cremos em Deus, que cumprimos os seus mandamentos, busquemos a justiça, né? E buscar com humildade. Talvez assim nós sejamos poupados no dia da ira do Senhor. Então o profeta está convidando, ou está fazendo convite ao arrependimento. E eu também aqui estou fazendo coro com as palavras de Sofonias, chamando você, chamando todos nós, a Igreja de Cristo, ao arrependimento, para que Deus tenha misericórdia do Brasil e tenha misericórdia do mundo, tenha misericórdia de nós e de sua igreja. E se vocês gostaram de mais uma exposição bíblica, deixe aqui nos seus comentários, se inscreva no canal, né? Acione o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like, não esqueça, tá? Porque é importante o seu like para o crescimento no canal e o YouTube entender que o vídeo é importante divulgar em outras plataformas, ok? Deus os abençoe, graça e paz, muito obrigado mais uma vez, até as próximas exposições.